Soares. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil e nós vamos conversar com o delegado regional, o doutor Ivan, e também com o tenente Renato da Polícia Militar, que vai trazer mais informações acerca do caso Sirlene, um caso que gerou grande comoção social. Infelizmente, ontem teve um desfecho triste. Então, doutor Ivan, como que foi, de fato, esse trabalho conjunto entre as polícias civil e militar na apuração desse caso? Bom dia a todos. Fato que, infelizmente, terminou de forma trágica. Então, assim, em nome da Polícia Civil, dessa liberdade que o Tenente Renato, em nome da Polícia Militar, expressar os nossos sentimentos à família da vítima. Desde o momento que a gente soube do desaparecimento, as polícias, civil e militar, começaram a troca de informações até que lá por volta de 3 horas da manhã, já na madrugada de sábado, o veículo foi localizado e a partir daí a gente já começou a desenvolver as estratégias durante o sábado inteiro. A Polícia Civil, eu pessoalmente, Tenente Renato, os demais policiais, ficamos todos envolvidos, com equipes dividimos as equipes inicialmente na tentativa de localizar a vítima e no primeiro momento de identificar os autores e capturá-los. E isso, as diligências se estenderam desde essa madrugada até a data de ontem que foi feita a prisão. Por que é importante frisar isso? Porque há uma questão processual que só é possível a gente fazer a prisão, só foi possível fazer a prisão em flagrante desse autor ontem, já que o fato aconteceu na sexta-feira, em razão dessa perseguição ininterrupta. Ou seja, se em algum momento tivesse tido uma paralisação nas buscas, não seria mais possível fazer a prisão em flagrante. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, nós tínhamos essa preocupação e durante a madrugada teve equipe da Polícia Militar desenvolvendo diligências, no sentido de que a gente não perdesse essa questão processual para possibilitar o flagrante. Então, assim, enaltecer essa participação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, a importância da imprensa nesse fato, que colaborou, a importância também da sociedade, é fato que é um caso que gerou muita repercussão e a sociedade se unindo para contribuir, foi possível a gente, pelo menos por hora, localizar a vítima e efetuar a prisão de um dos envolvidos. Eu vou passar a palavra para o seu tenente, que ele vai dar mais detalhes da captura do envolvido ontem. Bom dia a todos. Como o doutor Ivan falou, essa ocorrência teve essa convergência de esforços, esse trabalho ininterrupto das polícias militar e polícia civil, com foco para identificar o local onde a vítima se encontrava e também identificar a autoria do fato e a prisão dos autores. Então, logo nós recebemos as informações desse fato, nós nos empenhamos nessas diligências ininterruptas, esse esforço realizado por todas as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar para ter esse resultado. Na data de ontem, após a realização de diversas diligências, nós recebemos a informação de que populares teriam trazido esse autor e ele teria evadido e fugido para as margens do rio Caratinga. Em determinado momento, foi noticiado que ele estaria no trecho do rio Caratinga, próximo da rua conhecida como Cantinho do Céu. Então, nós realizamos um cerco das guarnições nesse local. Posteriormente, ele evadiu desse local das margens do rio e se deslocou para a área central da cidade, naquele trecho da Praça Cesário Alvim, próximo à farmácia Drogazil. Então, nós realizamos o cerco naquele local e, após a realização de diligências ininterruptas nesse local,
nós conseguimos efetuar a sua prisão. É uma residência próximo a esse local indicado, na Praça Cesário Alvim. Ao ser realizada a prisão desse autor, ele nos indicou onde estava o corpo da vítima. Nós nos deslocamos até o local indicado por ele, foi encontrado o corpo da vítima, e a partir de então foi acionada a Polícia Civil, que realizou os trabalhos periciais logo após a remoção do corpo. Tenente, voltando só um pouquinho aí das imagens que todo mundo teve acesso de câmera de segurança, havia um homem e uma mulher no carro da vítima. Esses dois têm ligação também com o crime? Essa mulher chegou a ser presa, né? Não, ela não foi presa, ela foi, como havia essa imagem, ela foi conduzida e foi realizada a oitiva dela. Ela foi ouvida e foi liberada. Ela não tinha envolvimento com o caso? Não tinha envolvimento com o caso. E ela falou por que estava no carro da vítima? Essa parte eu vou falar porque eu ouvi. Certo. No caso, no momento da prisão desse indivíduo, ele chegou a relatar o que motivou ele a cometer esse crime? Não, ele falou sobre circunstâncias ali sobre o fato, como que foi lá, esse fato dele, né, ter levado a vítima para o local, mas não falou. Algumas situações foram verificadas, né, no depoimento dele, mas ele não deu muito detalhes sobre o fato. Parece que tem um outro indivíduo que está foragido? Isso. Está sendo feito o trabalho aí de busca de informações sobre o segundo autor. Foi premeditado o crime? Não tem informação se eles premeditaram esse crime, né? Não temos essa informação. Tenente, quando foi importante a prisão desse indivíduo para a localização desse corpo? Não entendi a pergunta. Qual a importância da prisão desse indivíduo para que o corpo da mulher fosse encontrado? Como foi falado pelo Dr. Ivan, a fala dele, a indicação dele, que ele apontou o local do corpo da vítima, foi essencial para a localização do corpo da vítima. Doutor Ivan, qual a ligação que tem aí, como o senhor disse, sobre essa mulher que foi conduzida para a delegacia, o homem que aparecia com ela no vídeo, ele tem ligação, e qual que é o papel desse que está preso e do que está foragido desse crime? Sim. Então, a partir de agora, né, com a localização da vítima e com a prisão desse autor, as investigações agora prosseguem no sentido de fato, desvendar todos os detalhes do crime, enfim, a motivação, se era premeditado ou não, e a participação de todos. Então, o que a gente sabe por hora é que esse autor que está foragido foi quem pegou a corrida com a vítima, e a partir daí ele efetuou, ele acabou matando a vítima sob o argumento, assim, com a oitiva do que está preso, né, sob o argumento de que ela teria reconhecido ele. Então, para evitar ele não ser preso, ele teria matado ela por estrangulamento. Esse sujeito que está preso, que foi preso, embora a participação deles foi de fato importante para a localização da vítima, mas ainda é preciso aprofundar as investigações, porque da mesma forma que ele aponta onde que a vítima estava, ele utiliza na sua defesa no sentido de que não foi ele que matou, ou seja, que ele foi obrigado pelo o autor que está solto para somente, que a vítima foi morta em um ponto e foi deixada em outro. Então esse sujeito que está preso, embora, igual eu repito, foi importante no sentido de apontar aonde que a vítima foi deixada, mas ele tenta dizer que ele foi pressionado pelo investigado solto a transferir ela, ou seja, quando ele chegou lá que a vítima já teria morto. Embora ele entre em contradição, porque ele fala, não, quando eu cheguei ela estava quente, ainda ela chega no momento da oitiva, ele vai que ela tinha pulso. Então, assim, é preciso depois aprofundar para ver se de fato, porque da mesma forma que ele ajuda, ele tenta se defender. Então, se de fato ele teve essa participação na morte da vítima,
ou de fato ele não, quando ele chegou, a vítima já estava morta. Isso aí a investigação ainda vai aprofundar nesse sentido. Com relação à mulher que foi convidada aqui a comparecer na delegacia, de fato, no início trouxe aquela suspeita da participação dela, porque ela é vista deixando o carro junto com esse autor foragido no momento que eles abandonam o carro. O que ela alegou é no sentido de que ela estava na rua, esse cara passou, deu uma carona para ela, eles foram andar na cidade. E naquele momento que o carro parou ali no local onde eles deixaram, é porque o veículo acabou o combustível. E aí eu que a interroguei, até a questionei, mas é porque ela fala que não, eu nem conheço ele direito, eu nem sei o nome. Eu falei, não, mas por que você então não sabe o nome? Mas ele estava andando com... Ele pôs o braço no seu ombro, uma proximidade, assim, você não conhece. E ela falou, não, eu até tentei tirar. Nesse ponto, há uma situação de que ainda precisa aprofundar nas investigações, a ser ouvida novamente, porque, de fato, passa uma viatura da Polícia Militar naquele exato momento. Então, de fato, esse autor foragido pode ter colocado o braço sobre os ombros dela no sentido de não levantar nenhuma suspeita e o policial lá não ter um tirocínio de abordar. Então, são coisas que a gente ainda precisa levantar. Com relação esse autor foragido, o importante, sim, é que ele está identificado, né? Já foi realizado o pedido de prisão preventiva dele, a gente vai aguardar agora o Ministério Público, o Poder Judiciário, para a gente aí tentar capturá-lo, e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir prendê-lo nos próximos dias. Doutor, no momento o crime está sendo colocado como latrocínio. Esse crime já, a tipificação já está bem definida, porque esse autor que está foragido, a ideia dele, tanto que ele chegou a roubar o celular da vítima, ele roubou certa quantia de dinheiro da vítima, o carro, né? Então, a motivação do crime era o roubo e que acabou ele a matando como forma de garantir a sua impunidade. No momento do crime, então, os dois estavam juntos, tanto Não. que foi preso e o que está foragido. E esse ainda é um elemento importante da investigação, porque o autor que está preso, ele nega. Só que, da mesma forma que ele nega, ele entra, por vezes, em certa contradição. Até ainda é possível, preciso a gente avaliar se esse ponto do interrogatório dele, ele está ou não falando a verdade. Porque ele fala que não. Ele fala que depois que esse investigado que está foragido pegou ele aqui e levou, quando chegou lá ele já teria assustado com a vítima, enfim, desfalecida, porque a vítima, no primeiro momento, ela recebeu um golpe, né, na cabeça, e aí quando ela possivelmente desfaleceu que houve o estrangulamento dela. Doutor, esse indivíduo preso, de que forma esse carro chegou até as mãos dele? O outro tinha roubado esse carro, era a mão dele, já sabe falar uma coisa sobre isso? Ele nega isso, ele fala que esse autor foragido veio aqui e pegou ele para dar uma volta, para andar de carro, dar uma volta com ele, e que ele foi surpreendido em ser levado para o local onde a vítima teria sido morta. Mas o que eu repito, ainda é passível de investigação para ver se a fala dele de fato condiz com a realidade dos fatos ou não. Esse cidadão preso, ele é aqui de Caratinga, é de fora, está aqui recente, já tem alguma Ele informação? é de Santa Bárbara, né? Ele é oriundo de Santa Bárbara. É possível saber o local que a vítima foi assassinada, se era distante de onde o corpo foi deixado? Não, é preciso saber, porque a perícia foi nos dois pontos. Eu não consigo te dar a resposta agora, assim, em metros, em quilômetros, assim, mas é nas proximidades. Então, ela foi morta no local e foi deixada. Ela foi um ponto importante que já na investigação a gente já sabia. No momento que foi localizado o carro, a perícia conseguiu constatar que tinha sangue humano no porta-mala. E aí, de fato, isso aí bateu ontem, porque ele fala, esse autor preso, ele fala que eles colocaram ela no porta-mala, tiraram do local onde mataram, colocaram no porta-mala para deixar em outro local, né?
E o local difícil, assim, realmente, dificilmente a gente conseguiria localizar com facilidade o local onde que ela foi deixada. Doutor, pelos primeiros levantamentos aí, acredita que essa mulher tenha sido assassinada na sexta-feira mesmo? A gente conseguiu, né, até no próprio sábado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente conseguiu fechar, assim, de que de fato ela foi morta já na sexta-feira, entre aproximadamente ali 1 e pouco da tarde a 3 e pouco da tarde, que é o momento que ela foi morta. Doutor, muita gente está perguntando aqui se, pelo trabalho da perícia lá, foi constatado algum sinal de violência sexual? Não, a gente, no primeiro momento, a gente ainda, por exemplo, quando o corpo foi localizado, ela estava com asbesto, mas já no IML foi colhido material para a gente poder descartar e dar até essa tranquilidade, né, para a família, enfim. Então a gente colheu o material, mas esse é um exame que é levado a Belo Horizonte para depois a gente ter essa resposta. Mas a princípio não, porque ela estava com asbestos. Então agora as equipes continuam em diligências na tentativa de localizar esse segundo suspeito. Qualquer informação por meio de denúncia anônima é muito bem-vinda. Sim, é importante. Agora já foi, né, tá bem divulgado quem é esse segundo suspeito. A gente já pediu a prisão dele e qualquer ajuda assim, é bem-vinda. E eu tenho convicção de que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente vai prender ele aí nos próximos dias. A gente vai se empenhar muito, porque foi um crime que chocou muito, né, a nossa região. A gente não pode se acostumar, né, com um crime dessa natureza aqui. E eu tenho certeza que, assim como foi dada a resposta inicial, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente vai dar essa resposta e vai prender esse segundo suspeito. Dá para ter uma previsão de quando o inquérito estará concluído? Não, como tem uma pessoa presa em flagrante, o prazo é 10 dias, mas possivelmente esse processo deve ser desmembrado, já que a gente tem uma pessoa, um preso e um ainda foragido, deve haver um desmembramento, mas inicialmente para essa pessoa presa 10 dias, e aí quando a gente capturar o segundo, enfim, aí encerra as investigações. Doutor Ivan, uma coisa que eu não entendi, quem pegou